Olá pessoal, vamos analisar aqui um problema agora de um motor CC em derivação ou tipo shunt, de potência aí de 50 HP, alimentação 250 volts, velocidade nominal 1200 RPM. Com enrolamentos de compensação, ele é representado no circuito abaixo, né? Então, enrolamento de compensação nos garante que não tem efeito de reação de armadura, então o fluxo é mantido constante com a variação de carga. A gente só vai alterar o fluxo se alterar a corrente de campo mesmo, né? Então esse circuito aqui do motor shunt, ele nos traz as informações aqui de resistência de armadura de 0,06 ohms, a resistência é bastante baixa, a resistência de enrolamento de campo mais a resistência ajustável ali foi regulada para um valor de 50 ohms, as duas 50 ohms, e a velocidade dele a vazio, então, a velocidade em RPM, né? Aí, lembrando que a velocidade em RPM a gente usa a letra N, né? E a gente vou usar aqui um subscrito VZ para representar que a vazio é de 1200 RPM. E a velocidade ômega é em radianos por segundo, então a gente tem que fazer a conversão quando for necessário, tá? Então, dado esse circuito aqui, com o que a gente viu no último tópico, a gente pode então determinar uma relação aí entre as velocidades e o torque produzido, tá? E é isso que esse problema aqui é que a gente determina. Então, a gente vai calcular para três condições. A gente tem aqui, a gente vai chamar aqui de corrente de entrada, a corrente IL, certo? Que vem da fonte de alimentação. Para cá, a corrente que alimenta o enrolamento de campo, a corrente IF, e a corrente que alimenta o enrolamento de armadura, a corrente IA, a corrente de armadura. Tá? E a gente quer saber para três condições, determinar a velocidade que a máquina vai ter, em RPM, com a corrente de entrada em 100 amperes, 200 amperes e 300 amperes. O que significa essa corrente de entrada? Que a corrente que está vindo da fonte de alimentação está aumentando, né? Isso aqui significa que se a resistência de campo está mantida constante, o valor da corrente de campo não está sendo alterado. O que está sendo alterado é a corrente de armadura, ou seja, está aumentando a corrente de armadura é porque está aumentando a carga, certo? O torque está aumentando porque está aumentando a carga colocada no eixo dessa máquina. Então a gente quer calcular com aquela expressão que a gente viu, aquelas relações que a gente viu anteriormente, calcular, determinar, né? É possível determinar qual que vai ser a velocidade com essas três correntes de entrada aqui, tá? Então vamos ver como é que a gente faz a análise desse exemplo aí. Bem, para calcular primeiro a velocidade, né, que esse motor vai desenvolver, a gente vai usar essa informação aqui, da velocidade a vazio. A gente sabe a velocidade a vazio, então a gente pode determinar, é possível determinar a velocidade para essas correntes de entrada aqui, de 100, 200 e 300 amperes, né? Então, da onde que a gente vai, que expressão que a gente vai utilizar? Bom, a gente tem a seguinte condição aqui, ó, que a vazio, a gente falou que se o motor está vazio, a corrente de armadura é zero
amperes, tá? Então, a tensão terminal, VT aqui, vai ser igual a gente tem aquela relação, a tensão terminal é a tensão interna EA mais IA vezes RA. Só que se isso aqui é zero, a vazio, então a tensão terminal é exatamente, ou a tensão interna de máquina é igual à tensão terminal. E a tensão terminal, ela é fixa, é 250 volts. Então, a tensão interna de máquina, a vazio, ela é 250 volts. Vou colocar aqui a vazio, tá? Nessa condição aqui, ela é 250 volts. E a gente sabe que a tensão interna de máquina, ela é dada para, depende do fator construtivo vezes o fluxo vezes a velocidade ômega, né? E a velocidade ômega é medida em, a gente tem que tomar cuidado com isso, em radianos por segundo, ok? Para converter de radianos por segundo para a velocidade que a gente utiliza a letra N, dado em RPM, em rotações por minuto, certo? É uma conversão aqui multiplicado por um fator, né? Um fator constante. Então, esse fator constante ele pode ser incluso nessa constante K aqui, construtiva. E a gente pode escrever aqui uma relação da tensão interna da máquina como um fator construtivo K, só que linha, que ele é um pouquinho diferente, porque agora ele é dado pelo fluxo vezes a velocidade em RPM, certo? Porque essa constante que a gente vai fazer depois, a gente vai fazer a conversão de radianos por segundo para RPM, é como se ela tivesse incluída aqui nesse K', tá? Para que isso? Bom, eu sei que a vazio, a gente recebeu a informação que a gente viu aqui que se a vazio, a corrente de armadura é zero, então a tensão interna é 250 volts. Então a 250 volts, certo? Eu tenho aqui uma constante construtiva que eu não sei, a gente não vai precisar determinar, um fluxo vezes a velocidade a vazio. Então se isso aqui for tudo a vazio, que foi dado no problema de 1200 RPM, ok? Então, a 1200 RPM a vazio eu tenho uma tensão interna de 250 volts, ok? Só que, como o problema está dizendo que o motor ele tem enrolamento de compensação, então a gente não vai se preocupar com a alteração do fluxo nessa máquina. Então, o fator construtivo e o fluxo, eles são mantidos, esse produto aqui, são mantidos constantes. Certo? Então, a corrente de campo não foi alterada e o fluxo não foi alterado, não tem reação de armadura. Então, a gente pode determinar lá do circuito da máquina qual que é essa corrente de campo que está vindo para cá. A corrente de campo, IF, ela é dada pela tensão terminal dividido pela resistência equivalente de armadura. A tensão terminal que está alimentando o enrolamento de campo é 250 volts e a resistência de 50 ohms. Então, isso aqui é uma corrente de 5 amperes, certo? E essa corrente ela não muda em todo o problema, tá? Agora vamos ver qual que vai ser a velocidade. Então, vamos dizer o seguinte, a vazio, vamos escrever aqui, com corrente de armadura zero, tá? A corrente de entrada, ele não dá, mas a corrente de entrada, ele não pede na verdade nesse caso, mas ó, a corrente de entrada ela vai ser a soma da corrente de armadura mais a corrente F, né? Corrente L é a corrente de armadura mais a corrente de campo, né? Então, na condição que a corrente de armadura é zero, ou seja, sem carga, a corrente IF de campo é 5 amperes, ela não muda. A gente vai ter lá que a corrente de entrada, que está vindo da minha fonte, tem que ser os 5 amperes que está indo para o campo. Nessa condição aqui, a velocidade é 1200
RPM, certo? Essa é a condição a vazio. Agora vamos ver quando a corrente de entrada, o problema está dizendo, for 100 amperes. Então, com 100 amperes, tá? Corrente de entrada 100 amperes, significa que a gente tem um valor de corrente de armadura. É isso que a gente vai ter que buscar determinar. A corrente de campo não vai mudar, então a corrente de entrada continua sendo corrente de armadura mais a corrente de campo. Eu preciso do valor da corrente de armadura, que vai ser a corrente de entrada IL menos a corrente de campo. Ou seja, os 100 amperes menos 5, então a corrente de armadura vai ser 95 amperes. Com esse valor de corrente de armadura, agora, eu vou determinar qual deve ser a tensão interna da máquina, tá? Pela aquela relação de tensão terminal VT é dado por tensão interna mais, IA vezes RA, certo? Agora a gente tem um valor de corrente de armadura, então a tensão terminal é 250 volts, então eu quero saber qual que vai ser a tensão interna com uma corrente de entrada de 100 amperes. Tensão interna vai ser a tensão terminal menos corrente de armadura vezes resistência de armadura. Substituindo, então, a tensão terminal é 250 volts. Tá? A corrente de armadura é o que a gente achou aqui. É a corrente de entrada menos o que vai para o enrolamento de campo. Então, é 95 vezes a resistência de armadura, que o circuito está me dizendo que é 0,06 ohms. Então, 0,06, ok? Então, a tensão interna da máquina, induzida no enrolamento de armadura, vai ser 250 menos 95 vezes 0,06. Isso aqui vai dar uma tensão de 244,3 volts, certo? Então, aumentou a corrente de armadura, significa que aumentou a carga mecânica no eixo, né? Se aumentou a carga no eixo e o fluxo foi mantido constante, o fluxo do campo foi mantido constante, então a tensão interna diminuiu, né? Porque aumentou a corrente de armadura, diminuiu a tensão interna da máquina. Ok, achamos a tensão interna, então, quando a corrente de entrada é 100 amperes, isso quer dizer que a corrente de entrada é 5 amperes, 5 amperes estão indo para o enrolamento de campo, continuam indo para o enrolamento de campo, e para o enrolamento de armadura estão indo 95 amperes devido à carga mecânica que foi acoplada ao eixo do motor, né? Então a gente achou uma tensão interna de 244,3 volts. Então, aquela relação que a gente definiu aqui anteriormente, ó, essa relação aqui, da tensão interna, tá? Fator construtivo, K' para velocidade em RPM, vezes o fluxo, vezes a velocidade. Então a gente tinha isso aqui. Para o motor a vazio, a gente tinha esse valor. 250 volts é igual a K' vezes fluxo vezes 1.200 RPM. Para corrente de entrada 100 amperes, ou seja, corrente de armadura de 95 amperes, aqui, a gente tem então a tensão, aquela mesma relação. Tensão interna é K vezes o fluxo vezes a velocidade em RPM, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma tensão interna de 244,3 volts. Isso aqui é igual a um K fluxo vezes a velocidade, tá? O que a gente pode relacionar com aquele outro caso do a vazio? A vazio a gente sabia que a tensão era de 250 volts e a expressão ficava K fluxo e a velocidade de 1.200, tá? Então agora a gente pode relacionar. Se aqui eu tenho essa voltagem e esse termo aqui, eu posso fazer aqui uma espécie de uma... na verdade, não deixa de ser uma regra de 3, tá? Se a vazio, a minha tensão interna,
foi de 250 volts, certo? E a expressão aqui dava esse K vezes o fluxo vezes 1.200 RPM. Esse RPM é a minha velocidade. Com a tensão interna agora de 244,3 volts, eu vou ter um K vezes um fluxo vezes uma velocidade. Tá? E é essa velocidade que eu quero descobrir. Professor, mas eu não preciso saber, conhecer esses valores de fluxo de K? Não, não preciso, porque eles vão se cancelar na minha equação. Se eu aplicar aqui agora a regra de 3, aqui fazer produto cruzado, aqui então eu vou ter 250 volts vezes K fluxo e a velocidade, que é o que eu quero descobrir, certo? Tem que ser igual a 244,3 volts vezes K linha fluxo vezes 1.200 RPM. Então, esses termos aqui, ó, eu posso simplificar. E aí eu fico só com a velocidade, que é o que me interessa. A gente quer determinar. Então, a velocidade, ela vai ser dada por 244,3 volts dividido por 250 volts, que é o meu parâmetro de a vazio. Né? Eu sei que... E é isso aqui vai ser dado em RPM. Né? Certo? Então, a velocidade que a gente vai achar aqui vai ser um valor aí 1172,64, que a gente pode aproximar e arredondar para 1173 RPM, certo? O que a gente fez aqui, ó? Uma relação daquela expressão, se eu tenho, pensar, uma tensão interna que eu vou chamar de 1, certo? Ela é dada pelo constante construtiva da máquina vezes o fluxo vezes uma velocidade, que eu vou chamar de N1, certo? Uma velocidade N1 para um fluxo constante, para uma constante construtiva inalterada, eu tenho uma tensão interna em 1. Para uma outra condição, então, para uma velocidade N2, eu vou ter uma tensão interna 2, a constante construtiva é a mesma, o fluxo inalterado é o mesmo, eu vou ter uma velocidade N2. Né? Então a gente pode fazer uma relação entre essas duas grandezas aqui, né? Então, se para, é o que a gente fez aqui anteriormente, se para uma certa tensão interna 1, eu tenho essa relação aqui, certo? Para uma tensão interna 2, a gente tem uma relação parecida, só multiplicando por uma velocidade diferente. Isso aqui é igual a isso, né? Não é alterado na máquina. Então, a gente fica fazendo produto cruzado aí, E1 vezes K fluxo, velocidade 2, igual a tensão interna E2 vezes K fluxo e velocidade 1. Simplificando esses termos aqui. Então, se eu quero descobrir uma velocidade por uma condição 2, né, basta eu saber qual que é a tensão interna nesta condição 2, dividir pela tensão interna, que é a minha referência, numa condição 1, vezes a velocidade 1. Né? Então, se a gente conhece a velocidade a vazio e a tensão a vazio, né, e a gente calculou a velocidade, a tensão interna com uma corrente de armadura de 95 amperes, então a gente achou a velocidade de 1173 RPM para aquela carga de 95 amperes de corrente de armadura, certo? Agora, então, usando essa relação aqui, a gente pode fazer para os outros dois casos, que é quando IL for 200 amperes, tá? Corrente de entrada do motor for 200 amperes, então a gente tem lá que a corrente de armadura continua sendo a corrente de entrada menos a corrente de campo. A corrente de campo não é alterada, né? Porque a tensão não foi alterada, nem a resistência RF lá, né? Então, 200 amperes, corrente de campo é 5 amperes,
gente vai ter uma corrente de 195 amperes. Então, a gente tem que calcular com essa corrente de armadura qual que é a tensão interna que a gente tem pela relação tensão interna, agora é a tensão terminal menos a corrente de armadura vezes a resistência de armadura. Então vai ser tensão terminal que alimenta a máquina, 250 volts. Corrente de armadura, que a gente achou aqui, 195, vezes a resistência de 0,06. Isso aqui vai dar uma tensão interna de aproximadamente 238,3 volts. Tá? E aí, substituindo nessa relação, ou fazendo a regra de 3 de novo, então eu tenho, se para 250 volts eu tenho uma velocidade de 1.200 RPM, né? Em resumo, é o que a gente está fazendo, para 238,3 volts, qual que vai ser a velocidade que essa máquina vai desenvolver? Então a velocidade vai ser N, vai ser 250, aliás, 238, vai em cima, volts dividido por 250 volts vezes a velocidade a vazio 1.200 RPM. Então, com uma carga, uma corrente de armadura de 195 amperes, esse motor vai ter uma velocidade de 1143,8, dá para arredondar aí para 1144 RPM. É mais comum, né? Dificilmente a gente vai achar um valor com vírgula aí de velocidade em RPM, geralmente é arredondado aí para um valor sem casa decimal depois da vírgula, né? Na prática. E para o terceiro caso, então, quando a corrente de entrada do motor estiver em 300 amperes, significa que a carga aumentou ainda mais. Então a corrente de armadura que está circulando é esses 300 amperes menos os 5 amperes que está indo para o enrolamento de campo. Então, o corrente de campo não foi alterado. Significa que o fluxo não foi alterado, né? Então, a gente tem 295 amperes agora de corrente indo para o enrolamento de armadura. Significa que a carga mecânica aumentou ainda mais. Então, de novo, a gente tem que achar lá a tensão interna. Vai ser a tensão terminal menos IA vezes resistência de armadura. Tensão terminal 250 volts menos 295 amperes vezes 0,06 ohms. Isso vai dar uma tensão interna de cerca de 232,3 volts. E a velocidade desenvolvida aqui vai ser essa tensão interna, 232,3, dividido pela tensão a vazio, que é a nossa referência, 250, vezes a velocidade a vazio. E aí a velocidade aqui desenvolvida, motor com o fluxo constante, né, vai ser de 1115 RPM. Então, vamos lá. A vazio, a corrente de armadura era 0 amperes, a tensão interna 250 volts e a velocidade 1200 RPM. Opa. RPM, rotações por minuto, né? É a segunda condição. A corrente de armadura subiu para 95 amperes. A tensão interna, ela caiu, né? Caiu para 244,3 volts. E a velocidade também caiu para cerca de 1173 RPM. Aí a corrente de armadura
carga aumentou para 195 amperes. A tensão interna caiu mais ainda, né, proporcionalmente, para 238,3 volts. E a velocidade reduziu para cerca de 1144 RPM. E com a corrente de entrada em 300 amperes, a corrente de armadura agora era de 295 amperes, uma maior carga. A tensão interna caiu para 232,3 volts e a velocidade caiu para 1115 RPM. Todas essas condições aqui, né, desde que o fluxo, o campo, né, da máquina inalterado, fluxo constante, certo? Então, se com o aumento da carga a gente desejasse que a velocidade continuasse a mesma, né, o que a gente poderia fazer? Poderia alterar ou o fluxo ou a tensão terminal, né? A tensão terminal alterando também alteraria a velocidade, certo? Nesse caso aqui, a tensão terminal não foi mexida, foi mantida em 250 volts e o fluxo também não foi alterado, foi mantido constante. Então, com o aumento da carga, a velocidade foi diminuindo, né? Para cada, aos poucos aí com o aumento da carga. Ok, pessoal, então com esse exemplo aí a gente, né, demonstrou como calcular, como prever aí qual que vai ser a velocidade do motor em derivação, tipo shunt, se a gente tiver um parâmetro, uma velocidade para uma certa condição de operação. Então a gente pode determinar qual que será a velocidade esperada, mantendo essas condições constantes. Em seguida a gente vai fazer um exemplo 2, que é uma continuação, um item B desse exemplo aqui, o mesmo circuito, só que a gente vai agora calcular qual que é o conjugado desenvolvido por essa máquina para cada uma dessas condições, tá? Então, na outra parte a gente aborda esse tópico, beleza? Até mais.